Porque às vezes me perguntam de dicas de como fazer uma voz, o que fazer uma voz. E eu vejo que quando você quer fazer uma voz mais jovem, você faz ela mais aguda. Por exemplo, Você pode fazer uma criança que fala assim com a voz aguda. e se você quer que essa voz fique um pouco mais velha, Você pode botar ela um pouco mais grave. Pra terminar, eu gostaria muito de fazer que você fizesse um podcast com os seus personagens. Sei lá, faz 2 ou 3 perguntas de um personagem pro outro. Pode ser o do bombeiro com a moça. tá. E depois eu também vou te mostrar, você perguntou se eu queria fazer alguma coisa, eu também vou te mostrar uma coisa. Então que eu tô pode pensando. mostrar antes. Pode mostrar antes. Não, porque às vezes acontece, hoje a gente foi várias coisas, né? Eu acabo às vezes puxando uma coisa espiritual mesmo, que minha cabeça pensa muito nisso. Mas eu fico pensando às vezes, o que eu posso falar de diferente num podcast, né? E esses dias eu tava pensando, porque às vezes me perguntam de dicas de como fazer uma voz, o que fazer uma voz. E eu vejo que quando você quer fazer uma voz mais jovem, você faz ela mais aguda. Por exemplo, Você pode fazer uma criança que fala assim com a voz aguda. e se você quer que essa voz fique um pouco mais velha, Você pode botar ela um pouco mais grave. E se você bota ela um pouco mais grave, ela fica mais velha. E se você bota mais grave, pode virar o bombeiro Brian. e eu só pensei nisso que seria legal. Às vezes a galera me pergunta o que fazer com a voz. Acho que você pode dosar o grave e o agudo para uma idade, sabe? Por exemplo, ela pode ser uma menina. E pode ser mais fina ainda. Né? E ela pode ser a Kate. E pode ser uma Kate mais grave. E pode ser uma Kate mais grave ainda. E pode ser uma Kate mais grave ainda. Pode ser uma Kate fumante. A fumante é a Rosana, né? Que é a professora de canto. Eu tô começando hoje aqui o podcast, já que é a tua encomenda. E eu sempre quis fazer um podcast. Você fuma? Não, Isso é uma pena. Eu queria fazer um podcast estimulando as pessoas a fumarem, que eu sinto que está ficando um pouco datado. Com certeza. Eu adoro voz de cigarro, né? Eu até tenho A Alessandra, que é uma macaca que eu dublo, que as pessoas acham que eu fumo, mas na verdade eu tenho refluxo emocional porque eu dei aula há muitos anos para criança. Então acaba que a voz da gente tem um tipo de arroto azedo, sabe? Eu não posso comer muito tarde que eu tenho refluxo de noite. Ah, sensacional, cara. Que isso? tem essa coisa de voz também, por exemplo, Igual eu fiz a Geni lá no filme, né? que eu fiz uma voz mais assim, né? Essa voz Parte de uma voz que é a Meire, que é uma personagem que eu fiz no meu monólogo, por exemplo. E aí, quando o Porta me chamou pra fazer a Vilma, eu fiz Uma gaúcha, né? Eu tinha pensado em fazer uma gaúcha lá no Porta dos Fundos, né? E eu tinha pensado em fazer uma gaúcha que fala assim rapidinho, sabe? Que falasse um pouco assim. E quando eles me montaram, ela tipo tinha assim, quase 70 anos, a hora que eu me vi. E eu pensei, Nunca que essa gaúcha vai falar com essa voz assim um pouco aguda, aquilo que eu tava falando pra você, sabe? E aí eu fiz ela mais grave, sabe como? Então, falando dessa coisa de vozes, por exemplo, ela fala com a voz assim, essa gaúcha que eu fiz lá no Porta, a Vilma, né? Olha que amor. E tem essa Meire que eu fazia no teatro. E aí eu criei a Tia Nani, que é uma girafa, que é a mistura da Meire com a Vilma. Então fica o grave da Vilma, só que com a voz da Meire. Então é o grave da Meire com... o grave da Vilma com a voz da Meire. Enfim, só pra mostrar umas coisas de voz aqui. É surreal. E surreal. fazendo um podcast, meu Deus, o que pode ser? Bom, nós estamos começando aqui o podcast. Oh, meu Deus, eu sou Kate e quero conversar agora com o Bombeiro Brian. Olá, Bombeiro Brian, como você está? Kate, estou um pouco nervoso. Eu estava cobrindo agora um incêndio. Estava de folga hoje à tarde para vir no seu podcast. E, de repente, o meu telefone tocou e eu tive que apagar um incêndio. Oh, meu Deus, Bombeiro Brian, eu não esperava por essa. E como foi que você apagou esse incêndio? Bom,
Como todos sabem, eu ando com uma corda no meu bolso. Muitas vezes eu esqueço deste detalhe e quando vi o incêndio, eu tirei a corda do bolso e rapidamente apaguei e acabei salvando uma senhora. Oh, ela está aqui. Olá, Margot. O que aconteceu? Bom, eu estava fazendo o café da manhã para o meu neto Joshua e de repente pegou fogo nas panquecas. Quando eu olhei, a cortina estava em chamas. Oh, meu Deus, você deve ter ficado muito preocupada. Olá, Joshua. Eu estou muito nervoso porque eu estava esperando a panqueca para ir à escola e de repente pegou fogo na nossa cozinha. Foi muito assustador. Bom, para saberem mais sobre essa história, acompanhe o nosso podcast. Oh, meu Deus. Fantástico, fantástico. O cara tem 1000 vozes, eu não sei, mas que ele fez umas 30 aqui, ele fez. Caraca, cara, você é genial, cara. Porra.